Olá, caro amigo, olá, querida amiga concurseira. Estamos de volta para mais um vídeo tratando ainda da Lei 6.091 sobre o transporte em dias de eleição, transporte gratuito. Bem, na última videoaula vimos até o artigo 3º e agora trataremos do artigo 4º, 5º e 6º. Bom, artigo 4º, o que é importante para nós aqui? Que até 15 dias antes das eleições será divulgado percurso e horário do transporte gratuito de eleitores, com cópia para os partidos políticos. Então, a Justiça Eleitoral publicará até 15 dias antes das eleições horários e percursos do transporte gratuito de eleitores. Certíssimo? Detalhe, o transporte de eleitores, parágrafo 1º, somente será executado dentro dos limites territoriais do município. E, quando se tratar de zonas rurais para as mesas receptoras, é importante observar a distância mínima de 2 km. Caso contrário, foca em mim, vamos andando. Certíssimo? Então, importantíssimo, zona rural, pelo menos 2 km de distância da mesa receptora, do local de votação. Perfeito? Caso contrário, a pessoa deve fazer o trajeto a pé, bicicleta, com outros meios de transporte. Certíssimo? Então, é garantido o transporte gratuito aos moradores de zona rural que residam a uma distância de pelo menos 2 km da mesa receptora, do local de votação. Importantíssimo este artigo. Bom, então vimos 15 dias para divulgação de percursos e horários com cópia para os partidos políticos. Depois, o transporte somente será realizado dentro dos limites territoriais do município e, quando se tratar de zona rural, a mesa receptora deverá estar pelo menos a 2 km dela mesma. A 2 km de distância, desculpa. Bom, artigo 2º, parágrafo 2º, 3 dias terá partido político, candidato ou eleitores, atenção com eleitores no número de pelo menos 20, prazo para oferecer reclamação. Então, diz aqui a nossa Lei 6.091. Serão de 3 dias após a publicação de percurso e horários, o prazo para oferecimento de reclamação concedido a partidos políticos, candidatos e aos eleitores. Estes em um número mínimo de 20 pessoas. Certíssimo? Bom, após recebida a reclamação, a Justiça Eleitoral terá 3 dias, também 3 dias, para apreciação, cabendo recurso sem efeito suspensivo. Certíssimo? Bem, e parágrafo 4º, após decididas todas as reclamações, a Justiça Eleitoral divulgará o quadro definitivo dos percursos e horários. Certíssimo? Bem, artigo 5º, é importante saber que nenhum veículo ou embarcação poderá transportar eleitores desde o dia antes até o dia depois das eleições, salvo em 4 situações. Primeira delas, obviamente, aqueles veículos e embarcações a serviço da Justiça Eleitoral. Certíssimo? Então, essa é a primeira exceção. Segunda, como já comentado antes, coletivos de linhas regulares e os veículos não fretados. Certíssimo? Então, esses aí, obviamente, como não estão vinculados ao serviço eleitoral, tal seria, eu posso pedir para dar sinal para o ônibus e ele vai me levar perfeitamente. Ah, não, peraí, você é eleitor, você não pode pegar esse ônibus. Não, claro que não. Então, segunda exceção, coletivos de linhas regulares e não fretados. Certíssimo? Bom, terceira exceção, veículos dos particulares. Lembrem-se, os veículos dos particulares serão requisitados em caso de insuficiência de veículos da União, Estado, territórios e municípios com as respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Então, requisitados os veículos dos particulares, esses também não poderão transportar eleitores um dia antes, durante a eleição e um dia depois. Exceção para o exercício do próprio voto, do próprio proprietário e dos membros da família, proprietário e familiares. Certíssimo?
Familiares, aqui não diz até que grau, então familiar. É parente? Está podendo levar, certíssimo? E última exceção, os veículos de aluguel em serviço normal, um táxi, uma van, etc. Certíssimo? Que não, é óbvio, já comentado antes, sem finalidade eleitoral. Obviamente que esses veículos não podem estar atingidos pelo artigo 2º, né? Como havíamos comentado, que a preferência dos veículos e embarcações particulares será para aqueles que são já comumente utilizados para o serviço de aluguel. Certíssimo? Então, seria este o nosso artigo 5º, importantíssimo. E, para concluir esse vídeo, artigo 6º, que nos diz que a indisponibilidade ou deficiências desse transporte eleitoral não exime o eleitor da obrigação de votar. Isso é mais do que claro, mais do que óbvio, certíssimo? E nos diz o parágrafo único que tanto partidos ou os próprios candidatos, verificando a indisponibilidade ou deficiência do transporte eleitoral, poderão indicar à Justiça Eleitoral onde há disponibilidade para que seja feita a competente requisição de veículos e embarcações. Te aguardo no próximo vídeo, nos dê um like aí, curta nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima!